Olá, 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 estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Vida é Podcast. O podcast para aquelas pessoas que curtem, que se deliciam bater papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida. Hoje estamos com o Dr. Adailton Meira, que eu já apresento a seguir, porque quem vai dar as boas-vindas para o Dr. Adailton é o meu querido amigo Robson Amushi. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, um prazer estar aqui mais uma vez. Um grande amigo, reencontros nessa mesa, então hoje vai ser animado, sejam bem-vindos. Fui apresentá-los e fiquei vendido na história. Já estava, ó. Como é bom isso, reencontrar pessoas que passaram o nosso caminho e através de uma palavra fizeram a diferença. Seja bem-vindo. Diga-se de passagem, essa mesa, esse podcast é um podcast de encontros, né? Muito legal. Sejam bem-vindos. Muito bom. Aliás, o senhor não está autorizado a falar ainda. Desculpa, por certeza. Aliás, a vida é feita de encontros. Dá licença. Então aqui está a doutora Adailton Meira. O doutor Adailton trabalha com medicina integrativa sistêmica associada à nova medicina germânica na cura dos conflitos emocionais que causam doenças. Meu querido Adailton, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo no Vida é Podcast. Espero que nós possamos desfrutar de longos momentos de bate-papo gostoso, aprazível, profundo, revelador e transformador para nós e todos que nos assistam. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcel. Obrigado, Robson. Um prazer reencontrá-los. Vocês dois são duas pessoas que marcaram a minha vida, tá? De uma maneira positiva. E como eu estava dizendo, a vida é feita de encontros, né? E a gente, quando tem um reencontro, volta aquelas emoções gostosas que a gente cultiva, que se chama amizade, né? Respeito, essa coisa gostosa. Então é um prazer estar aqui, uma honra. Agradeço o convite, Marcel, viu? Imagina. É um prazer estar aqui contigo. Não podia deixar de te convidar, imagina. Então vamos lá, como combinado, a gente tem procurado fazer desse lugar um lugar da gente conversar, se conhecer, né? Não é uma entrevista, não é uma aula, e eu quero começar pedindo para que tu nos conte. E daí, como vão as coisas? Como vão as coisas? Sei lá onde vai dar isso, mas rapaz, toma o rumo que tu quiser aí. Como vão as coisas? Eu acordei hoje de manhã, assim, sentei na cama, a primeira coisa que eu fiz foi obrigado por mais um dia. E começar o dia agradecendo, vem um sorriso, então as coisas vão muito bem. Eu parei para pensar, tirei o dia para vir hoje aqui, né? E aí assim fui sentindo, eu fui fazer uma caminhada, fui tomar depois um banho gelado, falei desgranhento daquele cara que me falou do banho gelado, viu? Natural. Banho natural. Banho gelado, falei assim, olha só, demorei quase 2 anos para começar a fazer, mas agora eu tomo um banho gelado. E aí aquele banho gostoso, tal, preparando para vir para cá. E no caminho, eu estava escutando um vídeo no YouTube, cara, começou a vir um download, eu desliguei e comecei a falar, queria gravar o negócio, veio um monte de insights, ideias. Isso é a vida, cara. Então assim, eu estou num momento delicioso. Especialmente o quê? Especialmente o que nesse momento de vida está te despertando tamanha gratidão? Especialmente o quê? Um ponto para nós nos conectarmos por aí. Olha, é um momento onde eu estou colocando em prática uma teoria que eu tinha na minha vida. Opa! Tá? Que é ser feliz. Ser feliz. E o que está viabilizando isso? Como está se consubstanciando essa felicidade para ti? Porque conceito de felicidade é um conceito subjetivo, né? Exato. E para ti, como ela está se realizando? A felicidade, ela requereu de mim algumas experiências, alguns posicionamentos. O primeiro deles foi humildade, que eu demorei muito para aprender. Até meus 50 anos, assim, eu era muito altivo. E muito, assim, eu tentava compensar algo mostrando que eu era demais, sabe? E aí eu tive uma chapuletada da vida e aí entrou a constelação, me colocou no meu lugar, levei uns 3, 4 anos.
Se movendo pro lugar. Aí abrindo mão, descendo. Então, a humildade precedeu. E, porque senão é copo cheio, né, cara? Copo cheio não entra nada. Você vai pôr, derrama. Sabe tudo, já resolve tudo. E aí, então, e a segunda parte foi coragem. A humildade e a coragem são pré-requisitos para a felicidade. Mas, Adailton, tu me falava aqui, en passant, me mostrou uma foto dos teus pais, tu e teus irmãos, e disse, Marcel, aqui, ó, isso aqui era chão batido, é terra. Eu era pobre. E eu tô fazendo 2 pontos históricos. Um menino pobre, então, pobre. E aí, eu não sei tudo da tua vida, mas sei que com 50 anos tu já era médico. Então, com 50 anos médico, então tu já estava fazendo dinheiro, já estava ajudando as pessoas. Como não ser altivo, presunçoso, arrogante, prepotente? Como não? A minha pergunta é, como evitar, né, sair de um menino pobre a um médico ginecologista, né, que já estava realizado na vida? Como não ficar altivo? É muito difícil, Adailton. É muito difícil, cara. Então, nessa questão, como eu vim desse... Meu pai, historicamente, tá? Meu pai era motorista de caminhão quando eu nasci. Minha mãe era professora primária. E meu pai, quando eu tinha 5 anos, teve um acidente com esse caminhão. Sobreviveu, tal. Ele era muito forte. Entrou na faculdade de Direito. E foi se formar advogado, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu vi meu pai fazer um movimento, né? Um cara que emigrou da Bahia, veio atrás do sonho dele e tal. Minha mãe, filha de imigrantes italianos, então eu sou neto de italiano. E aí, essa construção de você querer ser alguém, deixar seu espaço, conquistar seu espaço no mundo. Então, conforme você vai conquistando, você vai acreditando mais em você. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu estabeleci um alvo. Eu falei, eu vou entrar na faculdade de medicina pública sem fazer cursinho. Adailton Meyer. E aí, deu uma pancada aqui na mesa que foi legal. Assim. Energia. Rapaz. Não vou bater mais. De acordo com as leis da vida descrita por Marcel Scalco, esse foi um instante de semeadura. Porque no momento que tu deu o tapo na mesa e tu afirmou isso com esse nível de intensidade, esse nível de presença, tu semeou isso em ti. Isso tem que ter germinado lá na frente. Foi, mas isso aí foi uma conversa que eu tive com meu pai. Falei, pai, resolvi que eu ia fazer medicina. Tinha 15 anos. Ele pôs a mão no meu ombro e falou, que ótimo, filho, uma ótima escolha. Então você estuda, viu? Para entrar na faculdade pública, porque se for particular eu não vou poder pagar, você não vai fazer. Aí eu vim, e aí eu não tinha condição nem de pagar um colégio bom, mas aquilo, né? O criador olhou para mim e falou, eu vou te dar uma chance. Um tio meu conseguiu uma bolsa aqui no Objetivo em São Paulo e eu vim fazer o 2º e 3º colegial aqui em São Paulo. E aí, sempre estudei em escola pública, vida inteira, né? Escola pública até o 1º colegial. E aí aquilo, cara, eu estudava 12, 13, 14 horas por dia durante 2 anos. Consegui entrar no Unicamp, primeira chamada, com 17 anos eu estava na faculdade. Emocionante. Vida é semeadora, entendam isso. Semeou com convicção, com emoção, com presença, com integridade. E aí eu falei assim, porra, eu posso. Postura. Só para deixar claro, e depois movimento, né? Semeou e se colocou em movimento, estudou de 13 a 14 horas por dia durante 2 anos. Não assisti um filme, não fui no cinema um dia, não assisti a televisão. Cara, eu quero isso. Eu quero entrar na faculdade sem fazer cursinho. E não quero entrar em faculdade qualquer. Ou era Unicamp ou era USP. Só que no meu ano, eu não podia prestar vestibular nenhuma ou na outra. Aí tu escolheu a Unicamp. Eu escolhi a Unicamp porque meu irmão já estava lá, minha família estava em Campinas. Falei, perto de casa. Vamos para Campinas. Então, essas coisas que a gente conquista faz você começar a ficar confiante. Faz. E aí surge um trick, uma cilada da vida, que é você se sentir melhor que o outro. Sim. E aí vem a vida e brown. Sim. Então, assim, a gente tinha uma disputa. O pessoal da PUC, né? Da medicina da PUC vinha comer no refeitório da Unicamp. Era aquele negócio. Então, aquela coisa assim, a PUC, né? Pessoal que não entrou, pessoal que paga. Então, assim, você vai começar a se sentir melhor que o outro. Entendeu? Não, e a demanda
e a demanda da vida aqui fora, como eu gosto de dizer, é uma demanda pela competição. Nós somos criados assim. E essa competição vai fazendo com que eu me ache, me perceba melhor, que é para eu sobreviver, né? Eu tenho que me sentir melhor que o outro para conseguir sobreviver. Ou você ganha, ou tu tá fora. ou você perde. E ativa uma parte nossa, né, que é o cérebro mais profundo, que nós não vamos dar aula aqui, que ele quer só sobrevivência, e lá é a vida ou morte. Então, quando perde, é a morte. Então a gente usa essa casca para se sentir mais competente, mais forte, mais bonito, mais poderoso, mais inteligente, que é para conseguir sobreviver. Mas aconteceu comigo a mesma coisa. Muito rapidamente, quando eu vi que eu me sentia mais frágil, mais incapaz, eu fui estudar muito de um outro jeito, né? E trabalhar muito para me autoafirmar. E aí a gente vai para esse lugar, né, de se achar um pouquinho não, melhor. Que é tudo um mecanismo da mente, porque depende para onde tu olha. Tu escolhe olhar para aquele que tem menos inteligência que tu escolhe olhar para aquele que é mais fraco que tu, para se achar mais forte, né? Porque esse estágio da nossa conversa começou quando eu te perguntei. Como não? Pois é. E outra coisa, por exemplo, algo que eu fiz na minha infância, durante 8 anos, não sei se você sabe, eu estudei em conservatório. Fiz piano clássico. Isso dá uma disciplina dos diabos. Disciplina, cara. Os colegas da rua lá, viu o pessoal jogando futebol lá na bola. E eu tava estudando lá. Tinha que estudar. Então, assim... 8 anos? 8 anos. Dos 8 aos 16, estudei piano. E isso me deu uma coisa legal. Na faculdade, o pessoal tudo dava plantão para ganhar dinheiro, aquele negócio. 5º ano, já começa a dar plantão. Eu tocava na noite. Eu tocava piano num bar, cara. Foi assim... E isso também, né, traz legal. Eu dominava alguma coisa que ninguém tinha. Então eu participei de gravação de disco, como um músico mesmo, né? E tanto assim que depois, olha para piorar, né? Fiz residência de ginecologia e obstetrícia, junto com um curso de homeopatia, e comecei a estudar medicina chinesa. Então, com 26 anos eu tinha 3 especialidades médicas. E eu resolvi, queria fazer parto humanizado, parto na água. Naquela época, 36 anos atrás, não tinha ninguém que fazia, não tinha onde aprender aqui. Quero ir para a França. Eu fui para a França. Le Boyer? Pois é, eu entrei em contato com o Le Boyer, conheci o Le Boyer. Eu comecei a escrever carta, escrevi para ele e me respondeu. Lindo. Pessoal, eu era muito ousado, muito ousado. Le Boyer, eu posso dizer que foi... Assim, o precursor do parto humanizado. Foi ele. Nascer Sorrindo é o livro, tá? Nascer Sorrindo é o livro. É uma tradução do francês, quer dizer, naissance sans violence. Eu não sei a nascer sem violência. Então ele fez um jogo de palavras no francês, naissance sans violence, mas daí traduzido como nascer sorrindo. E a tradução literal, tu sabe? Nascimento sem violência. Nascimento sem violência. E aí ficou Nascer Sorrindo. Sabe por que ele fez isso? Por aquilo que te move, por aquilo que move o Robson, aquilo que me move. Uma experiência pessoal. Ele foi para a Índia e aí numa meditação fez uma regressão do parto dele e ele viu toda a violência que ele recebeu no parto. E quando ele fez isso, ele falou, não, cara, esse negócio... E ele era chefe da maternidade dos metalúrgicos em Paris. E aí ele falou, não... Ele era um catedrático, ele falou, vamos mudar essa história. E começou a mudar. Ele tinha a faca e o queijo na mão, né? E tu esteve com o Le Boyer, então? Tive com o Le Boyer, tive com Sheila Kitchener, tive com Michel Audin em Londres. E aí fui para Paris. Fui para Paris com passagem de ida, sem coragem, não tinha dinheiro, né? Vou com passagem de ida só, me viro lá, pus um violão nas costas, qualquer coisa eu toco no metrô e fui embora. E chegando lá, mais uma vez, o Criador me abençoa. Me arranjou um lugar para morar. Eu fui indo ali no hospital que eu comecei a fazer estágio, fui contratado, comecei a dar plantão, comecei a ganhar. Tocava na noite, tocava também ali do lado do Sacré-Cœur, tem uns pubs. Comecei a tocar ali, eu morava ali pertinho do Sacré-Cœur. E quanto tempo tu morou na França? Eu morei 8 meses na França, em Paris.
E quando eu cheguei em Paris, a única palavra que eu sabia falar em francês é I love you. Isso que eu ia te perguntar. I love you. Essa é a única palavra em francês que eu sabia falar. E ali tu aprendeu? Cara, eu aprendi, tive que aprender porque no hospital tinha que fazer escritos, tinha que fazer prescrição, tinha que fazer parte, tinha que atender as pessoas escrito. Eu tô meio abismado, porque hoje para um brasileiro validar o seu diploma no Brasil é difícil. E tu foi trabalhar na França, não tinha validação, cara, não tinha nada dessas coisas, cara. Era um hospital privado, eu fiz a tradução do hospital, do diploma, eu fui contratado como ginecologista. Mas que mundo louco. Foi muito... O que você contar? Chegou quando... Depois eu fui para Londres, fiquei 2 meses em Londres. Com 30 anos, eu falava, então, 3 línguas, né? Depois aprendi o espanhol. E com 35 anos, eu já tinha dado palestra em mais de 10 países, em 4 línguas. Eu tinha que ficar... Mas não tem... Aí confiante, tá. Cara. Vocês estão seguindo, nós não saímos da minha primeira pergunta. Como não subir para a cabeça? Um menino pobre, que com 30 anos é médico, fala 4 línguas e dá palestra em 30 países. Cara, não tem. Mas a vida, com a sua sabedoria, nos traz para o nosso lugar, para aqueles que se submetem a ela, né? E foi ali por 50 que o bicho pegou? 50 o bicho pegou. O que aconteceu? Eu tinha tudo, tinha assim... morava bem, tinha assim, um nome como dentro da parte da obstetrícia brasileira. Fiz tradução de livro, né? Então, tinha um casamento onde eu criei 2 enteados, participava de uma instituição religiosa, tinha uma vida, eticamente falando, adequada. Faltava alguma coisa, cara. Faltava alguma coisa. Pode falar palavrão ou não? Pode. Puta que pariu, cara. Quando você chega ali... Tem tudo, mas falta algo. Tem tudo, mas falta algo. Tá tudo bem, mas sente um vazio. Faltava alguma coisa. O preço que eu paguei, que é a história do insight que eu tive vindo para cá, é desconectar da minha essência. Eu fui me desconectando de mim. Foi te perdendo de ti mesmo. Eu fui deixando de ser aquilo que me dava prazer para fazer aquilo que satisfazia os outros. Cumprindo tabela, agradando os outros, cuidando de paciente, cuidando de gente na igreja, cuidando de enteado, cuidando de mulher, cuidando de mãe, cuidando de irmão, cuidando de todo mundo. Menos de mim. Que bonito. E esse é um caminho... E qual foi o marco? Para mim foi a derrocada econômica. Tava tudo uma merda, mas foi a derrocada econômica que me trouxe para a consciência. E para ti, qual foi o... Uma constelação familiar sistêmica. Não foi o fato da vida, foi um, não. Foi um instrumento de expansão de consciência. Foi uma constelação. Foram 2 constelações. Que não tinha acontecido nada grave, a não ser falta algo. Falta algo. E de alguma maneira... Falta algo. E um dos princípios, que eu não sei se encaixa em alguma lei, mas você atrai... Vida é semeador. Aquilo que você precisa. Vida é semeador. Não aquilo que a gente quer. Estava desejando. Não está desejando. Não, estava atraindo. Sem desejar. Entendi. Atrai o que precisa. Você às vezes atrai um acidente. Sim. Às vezes você atrai uma falência. Sim. Às vezes você atrai um divórcio. Sim. Às vezes você atrai um pé quebrado, fica na cama, um joelho estourado, sei lá. A gente atrai o que a gente precisa. E eu atraí a constelação. E 2 constelações me marcaram. Uma delas, eu lembro, foi a minha primeira constelação. Sentei do lado do constelador, o cara falou, qual é a sua questão? Eu falei assim... Eu quero saber o que é o amor. Ele falou, tá bom. Coloca você, seu pai e sua mãe. Aí entrou um representante meu, do meu pai, da minha mãe, e eu comecei a ver uma história assim que não batia com nada que eu tinha na minha cabeça. O que tu imaginava? Nada que eu tinha não construído tem nada nesses 50 comigo. anos. Não, assim... Você constrói uma ideia da vida. Sei. A minha ideia era, minha mãe me ama pra caramba, pra não falar pra cacete. Minha mãe é a figura mais importante. Minha mãe me trazia livrinho quando eu tinha 8 anos de idade, me pôs no conservatório, me ajudou. Minha mãe, a representante da minha mãe, assim, olhando para cima. Né? Tal. A voada. E meu pai, que era motorista de caminhão, que quando eu nasci, estava no mundo. Parecia que estava fora. Parecia que estava longe, que não estava lá no meu parto, que... Me olhando. Aí, aquilo pirou minha cabeça, cara. Aquilo deu um choque. Ô, Adalto, me permite, porque nem todo mundo vive o nosso mundo. Eu quero, então, dar só uma situada para as pessoas que, eventualmente, nunca ouviram falar de constelação familiar ou ouviram falar e nunca
presenciar uma. Constelação familiar é uma abordagem desenvolvida por Bert Hellinger que parte de 3 leis do amor ou ordens do amor que nós devemos respeitar para que a nossa vida flua bem nos relacionamentos e em tudo mais. Mas que manifesta as constelações familiares pelo fenômeno da representação, onde para nós compreendermos o que se passa conosco, são tomadas pessoas, colegas de curso, vou dizer assim para ficar mais tangível para as pessoas, colocadas como representante. E o que foi feito para Adailton? Foi colocado uma pessoa para representar o pai dele, outra para representar a mãe e ele. E como é que faz? É um fenômeno, as pessoas terminam se comportando como, vou assim dizer, a essência dos pais dele se portavam diante dele, Adailton. A imagem do Adailton era: minha mãe me deu tudo, me trouxe livrinho, então ela estava inteira na minha vida, só que a representação mostrava que a tua mãe estava procurando algo longe. Exato. O meu pai não esteve no meu parto e viajou muito de caminhão, então não foi presente. E o pai dele não tirava o olho dele. Exato. Então, o Adailton tinha uma imagem do que era a vida e a constelação. E por que é a vida? Por que ele resumiu a vida? Porque a imagem que eu tenho dos meus pais é a imagem que eu tenho da vida, né? Que depois é projetada na vida. E a imagem que se mostrou é uma imagem completamente contrária à que ele tinha no mundo interno dele. E isso aí, então... Deu um choque. Um choque. E vale a pena falar que as pessoas que estão representando não conheciam o Adailton. Não conheciam. Só não precisam reconhecer. Eventualmente conhecem, mas não precisam. Porque é um fenômeno, se manifesta pelo corpo, né? Totalmente. Se manifesta pelo corpo. O representante nem sabe o que significa olhar para cima. Isso. Nem percebeu que estava olhando para cima, provavelmente. Também não sabe o que significa olhar fixamente. E daí? Então, resposta da sua pergunta inicial, começo da nossa conversa, foi aí que eu comecei a tomar consciência, né, que eu não estava na minha vida. Que eu não estava de posse daquilo que é o amor. Eu não tinha o amor do meu pai. Eu não tinha permissão de amar meu pai. Eu não tinha... Aquilo foi um choque. Tu não te sentia permitido, né? Eu não me sentia permitido. Eu não tinha permissão. Não, eu estava sequestrado. Né? E aí, um trabalho lento, suave, progressivo de me permitir, me dar... E eu fui me aproximando desse pai. Fui pegando a bênção dele. Fui pegando a força dele durante 3 anos, cara. E aí, sim... 3 anos depois eu consegui falar assim, agora... E antes dessa constelação tu separaste, né? Eu tive um primeiro casamento de 5 anos, onde eu não tive filhos, separamos, e depois eu estava nesse segundo casamento que durou 18 anos. E um dos pontos foi tomar consciência que eu não estava... No momento da constelação tu estava casado? Sim, estava casado. Ainda fiquei mais 3 anos, até 2013. Tu viste quantos anos tu levou para tomar o teu pai? 3 anos. Quantos anos saiu depois da constelação do casamento? 3 anos. 3 anos. 3 anos. É o que o Bert fala, né? Exatos 3 anos depois que tu tomou o teu pai. Tomar consciência. Depois da tomada de consciência para tomar o pai, uma ação aquele casamento não encaixava não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. Tu estava lá só porque estava. Então, não fazia mais sentido. E é claro que não tem nada a ver com a tua ex-esposa. Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com o teu processo. Um movimento de aquilo que... Uma coisa que eu falo sempre, que casamento tem começo, meio e fim. Todo casamento vai terminar. Nem que seja na morte. Né? Nem que seja na morte, mas vai terminar. Então, aquele tinha terminado. E terminou, e boa. Que coisa. E aí, sabe a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi a separação? Foi muito interessante. Olha como são as coisas, né? Eu pedi a separação em abril, dia 2 de abril, né? E aí eu vim para São Paulo dar uma palestra dia 17 de abril, na Associação Paulista de Medicina. Cheguei lá, dei uma palestra para os médicos e tudo mais, falei um assunto interessante. E aí eu lembrei de uma amiga minha de São Paulo, a Gilce, que foi a primeira pessoa que me falou de constelação. Eu falei, Gilce, como é que você tá? Mora aqui pertinho, vem cá tomar um café. Bom, terminei lá umas 10 horas da noite. Cheguei lá na Gilce, conversamos e tal. Ela falou, olha, tem uma paciente minha que está indo para a Alemanha participar de um curso com o Hellinger. Eu falei, o quê? O quê?
Eu quero falar com ela. Não, mas são 10h30 da noite. Liga pra ela. Deve estar dormindo. Liga pra ela, Gilce. Tá bom. Pegou e ligou. Ela atendeu e me deu as informações. Eu entrei na internet. Voltei no caminho. Cheguei em Campinas 2h da manhã. Entrei na internet. Fiz a minha inscrição. Dia 24, estava aterrissando em Bad Reichenhall. E ali chegando, e aí começou uma nova fase da minha vida. Então aí eu comecei uma nova construção, aonde a coragem e a humildade são essenciais. Eu quero te fazer mais uma pergunta e se tu achar que eu sou muito invasivo, tu me diz. Até esses 3 anos depois da tua primeira constelação, tu já tinha filhos? Não tinha filhos. Meu Deus do céu, Adailton. Eu sim, o que acontece? Como ela não podia ter, eu me autoconvenci que nessa existência eu não ia ter filhos. Pronto. Eu me resignei, eu não me convenci. Não tinha opção. Ou eu teria que sair do casamento e, dentro daquele contexto religioso, sair do casamento não era uma opção. Mas é um jogo muito maior. O jogo cósmico, que é um jeito que eu gosto de chamar, é muito maior. Naquela postura onde tu não tomava o teu pai, chegou até ti, porque as almas se encontram, uma alma que não podia ter filhos. E aí ela serviu para tu também não ter. Sim. E aí tu sai, aí tu tá com a tua atual esposa. Aí eu vou pra Alemanha, aí eu conheci uma austríaca. Aí tive uma paixão com essa austríaca, cara. E isso é uma coisa interessante, você fala da coragem, né? A gente começou a namorar e tudo mais, e ela falava alemão, eu falava inglês, a gente conversava em inglês. Isso foi em maio de 2013. Em outubro, eu estava aterrissando na Áustria e eu fiz um workshop de constelação nas barbas do Hellinger, cara, em Bad Reichenhall. Capaz! Eu fiz, assim, tinha quase 20, veio gente de Viena, veio gente da Áustria, da Alemanha, de vários lugares. E eu ali, ela traduzindo pro alemão e a gente falando. Então, assim. Ela que promoveu, ela que fez que captou os. Ela que fez tudo. E daí atendi um monte de gente, atendi um monte de alemães, fiz. Mas é um trabalho, assim, como terapeuta, como médico. E isso daí, essa história terminou no final desse ano. E foi indo. Finalizou em abril de 2014, onde eu fui para Viena, que eu não conhecia, dar uma palestra num congresso internacional de medicina holística, e ela estava lá e a gente finalizou. E foi uma finalização muito linda, onde eu entendi, e hoje eu professo, baseado nessa minha experiência, como deve e como pode ser o fim dos relacionamentos. Em resumo, ela chegou e falou assim: olha, você me despertou um grande amor. E eu aprendi a te amar a tal ponto que o meu amor por você, ele não tem nenhuma expectativa. Ele é, como é que chama? Quando você não espera... Incondicional? Incondicional. Meu amor por você é incondicional. Deste modo, eu não consigo mais amar você mais. Então eu não preciso mais saber onde você está. Eu não preciso mais saber da tua vida. Você vai seguir o seu destino, eu vou ficar com esse amor, porque esse amor me liberta e te liberta. Azar! Nossa Senhora, que lindo. Cara, foi uma coisa assim, ela é uma terapeuta também, e ela assim, olha, então segue o fluxo, por te amar, eu te deixo. Eu te liberto. Eu te liberto, cara, por te amar. Foi lindo, cara. Precisa de mais na vida? Precisa de mais alguma coisa? Isso foi em abril, eu volto. E em julho, eu conheço a Adriana. E aí a gente... E que idade tá tua menina?
A Alice está com 6 anos, faz 7 em junho. A primeira vez que eu a vi, vocês estavam tocando piano a 4 mãos. Você viu o vídeo? Eu vi vocês tocando piano a 4 mãos. Eu acho lindo o piano a 4 mãos. Ela tá agora com... Ela chega e fala, meu dente tá mole, viu? A pessoa chega, meu dente tá mole. Mas, Adailton, uma particularidade da tua caminhada, né? Muitas e muitas pessoas na vida escolhem profissões com a mensagem, eu quero ajudar as pessoas, né? E muitas, por exemplo, fisioterapeutas têm percebido bastante, eles gostam da fisioterapia, amam a fisioterapia, e em dado momento eles se dão em conta que eles queriam ajudar um pouco mais, vou falar assim, no nível psicológico, né? Na falta de palavras. Mas tu, muito cedo, na medicina, tu já foi abrindo a prática da medicina, né? Agora me ocorreu outra pergunta, mas eu vou nessa aqui que me ocorreu agora. Essa tua abertura ao que eu vou chamar, eu sempre tenho cuidado com as palavras, a uma medicina mais... Não convencional. Mais não convencional, mais alternativa. Eu não ia te perguntar isso. Gerou resistência nos coleguinhas? Lá no início. Cara, olha, eu tive essa experiência de morar num bairro pobre e, por exemplo, eu tocar piano, ser diferente. Então, assim, eu tinha bullying, eu sofria bullying. Ai, foi da vida, então. Gozação. Cara, eu fui treinado, eu não me importava, não me importa o que as pessoas pensam ou não pensam. Eu fui fazer parto na água, um dia eu entrei na sala dos médicos da maternidade, falei, e aí, você trouxe o escafandro? Eu olhei pra ele e fiquei assim. Ele... Só. Aí, Então, assim, eu não, em nenhum momento o que o outro pensa de mim me deixou de fazer isso. Então, mas teve. A pergunta teve porque eu fui fazer parto em casa, cara. Eu fiz 200 partos em casa. E isso, entre aspas, era fora muito do esquema. Mas assim, por fato de fazer homeopatia para mim é uma medicina muito mais científica do que a alopatia. A acupuntura é uma forma de medicina respeitosa, porque engloba, como a homeopatia, a parte emocional, a parte corporal, a parte sintomática. Então, assim, a medicina que eu estava fazendo era muito melhor, muito mais completa do que você. Tem uma dor de cabeça, dá um remédio para dor de cabeça, que às vezes precisa e está tudo bem. Tem uma infecção, toma antibiótico, mas por que ficou infectado? Por que a garganta está doendo? O que é que você não falou? Que grito é esse? Entendeu? Então, assim, aí eu comecei a ver que saúde, que é o meu tema principal hoje da minha vida, porque eu acordo feliz, porque eu tô com saúde. Eu tenho 6,2, cara. Eu acordo bem, eu acordo tranquilo, estou no ápice da minha vida. Saudável. Consigo fazer jejum intermitente, consigo tomar meus banhos, consigo fazer caminhada, consigo fazer meditação. Adoro a vida, amo, assim, sabe, tudo. Então, assim, o que o outro pensa, tive dificuldade, mas nunca me importei. Eu segui meu... Sabe o que aconteceu? Né? Sabe o que aconteceu? Não passou 5 anos. Daquele monte de gente que me criticava, porque criticava por inveja, porque queria fazer um negócio diferente, entendeu? Um monte deles foram fazer acupuntura, um monte de médicos lá foram. Hoje em dia tem gente fazendo fitoterapia, tem até gente fazendo homeopatia. Cada vez mais. Cada vez mais. E vieram. Daí tu tem alguma hipótese de onde que vem isso, cara? Porque às vezes, assim, eu vejo que eu resisti à minha mãe muito tempo, o meu pai menos, porque o pai ia na onda da mãe, mas a mãe que era a que aderia a tudo, né? Eu quero contar uma historinha rápida pra Vamos vocês. Lá. Depois eu volto na história essencial. Tem uma medicina aí que se tu não conhece, tu vai ficar louco, mas tu conhece. Uma que dá injeção na gente, assim, que trabalha com injeção. Neural? Sim. Neural. Aí, terapia neural. Terapia neural. Aí falaram disso e eu digo, mas vamos experimentar, né? E aí eu fui lá na minha mãe convidá-la. Nós íamos a Buenos Aires, o médico é de Buenos Aires esse. E aí eu disse, pai, eu vim aqui para saber sobre... Nós vamos a Buenos Aires, passar o fim de ano, me falaram disso, eu quero saber. Eu vou aproveitar.
A Fabiana quer aproveitar, o senhor quer aproveitar? O pai disse, eu não sei, vê com a tua mãe. Aí a minha irmã tava lá e eu disse, o que é, mano? Eu vim aqui falar com a mãe isso. Não, mas ela vai querer. Ela sempre quer tudo. E foi muito engraçado. Daqui a pouco chegou a mãe. E a mãe, e daí, mãe, isso. Quero. Mas ela nem perguntou o que é. Então essa abertura ao alternativo, ao complementar, ao novo, ao diferente, a minha mãe tem. Eu resisti isso, porque eu achava ela, sei lá o quê, meio assim, meio esotérica. Eu fui estudar muito, fiquei muito racional. E hoje eu vejo de onde que vem. Vem do meu pai e da minha mãe, porque os dois são abertos. Não vem nem do meu pai nem da minha mãe. Pois é, tu tem alguma hipótese? Assim, bom, a medicina, depois eu vim descobrir, muitos anos depois, né, que Porque a minha curiosidade, porque é muito intenso isso. Eu já vi médico que fez acupuntura. Eu já vi médico que é constelador. Eu já vi médico que faz parto humanizado. Mas tu faz parto humanizado, acupuntura, homeopatia, nova medicina germânica. Tu é um obsessivo. Eu sou estudioso, nunca paro. Isso é um elogio, né? Sim, o que eu descobri? Meu pai, a família baiana ali, de Meira, veio de uma cidade chamada Livramento. Eu ouvi essa cidade esses dias. E aí, o avô dele era o manda-chuva da cidade. Era o coronel da cidade. Chamava Pai Sinim, né? Ursino de Souza Meira Júnior. Ursino Souza Meira Júnior casou com Ana Cândida Tanajura, que foi filha de um cara que participou da Revolução Baiana. Então, esse Ursino Souza Meira Júnior era um autodidata. E eu sou autodidata. Tudo que eu faço eu aprendo sozinho. O piano que eu toco, ninguém me ensinou. A medicina que eu faço é minha, ninguém me ensinou. A constelação, ousadamente falando, do jeito que eu faço, é minha, não aprendi com ninguém, eu fui juntando. Meu bisavô era autodidata e ele tinha uma farmácia, a farmácia da cidade. Ele, farmacêutico autodidata, aprendeu francês, falava francês. Virou um rábula. Você sabe o que é um rábula? Sim, um advogado que não estudou. Ele era o advogado da cidade e foi para Salvador, autodidata. 700 quilômetros de jegue a pé, não sei lá, de trem. Fez a prova na UAB lá, foi aprovado e teve o título de rábula. Então, ele é um cara assim. Esse era o avô do meu pai, né? Meu pai tinha um profundo respeito dele. E meu avô, filho dele, né, não entrou muito nisso, mas eu vejo essa coisa, né? O pai da Ana Cândida era médico também. Ele era médico que em 1856 fez uma tese em Salvador, defendeu a tese de medicina. Seria o cólera morbus contagioso? E aí ele tratava dos doentes, pegou tuberculose, tratava de tifo, aquela coisa, tratava de gente pobre. Mandaram ele para o interior. Daí ele foi lá para Rio de Contas, onde ele conheceu a minha tataravó, né? Examinando a garganta dela e tudo mais. Querido, e eu tô ficando cada vez mais curioso aqui. Eu não sabia de nada disso. E hoje a plaquinha do teu consultório é ginecologista. Então, eu coloco medicina integrativa sistêmica. Por que medicina integrativa? Porque eu integro as diversas visões do ser humano. E tu já é procurado mais por esse todo, ou tu ainda é mais procurado como ginecologista? Porque tu faz muitos partos ainda. Não, cara... Quanto tempo faz que tu parou? Olha, não é que eu parei. Parou. Parou pra ti? Parou de vir. Desde que eu voltei da Nova Zelândia... Porque quando tu foi pra Nova Zelândia, tu me dizia, deixei Marcelo, eu faço um monte de... ainda faço parte, etc. Não, quando eu voltei... Teve uma gestante que me procurou fazer um parto só. Não tem mais, não tem nenhum pré-natal nem nada. Hoje eu faço parto de almas. Amém. Hoje eu faço parto de gente. Hoje eu dou força para as pessoas nascerem, assumirem as suas próprias vidas. E as pessoas te procuram já para cuidar da alma ou elas chegam pelos sintomas físicos? Os dois. Chegam os dois agora? Os dois. Questões de relacionamento, mas as pessoas não têm... aquilo que eu tinha lá, quando eu perguntei o que é o amor... As pessoas perderam o amor próprio por amar os outros, por amar demais os outros. E como eu vim desse lugar, eu sei o caminho. E eu mostro o caminho. Eu vou trabalhando essas pessoas.
Então, tem gente que fala, doutor, eu renasci para mim. Assim, você me ajudou a lidar com o medo, você me ajudou isso, você me ajudou a ter sucesso. E a pessoa passa por aquela porta e tu já nem sabe mais como tu ajuda. Daqui a pouco tu tem um recurso da acupuntura, daqui a pouco um recurso da homeopatia. Por exemplo, chegou... A alopatia tu também... Às vezes dou, claro. Em agosto chegou uma paciente antiga, teve parto comigo há 25 anos atrás. Então, esse pessoal que me conhece como... Né, médico, ginecologista, teve 10 mil pacientes, né? São mais de 2 mil partos. Então, tem um histórico. Essas pessoas continuam comigo, algumas. E ela chegou e falou... Daí, então, tinha um problema de tireoide, fiz um exame, procurei um médico, ele marcou uma cirurgia de tireoide. Falei, deixa eu ver o exame. Eu falei assim, olha... Ok, se você quiser operar, você pode operar. Você quer saber a minha opinião? Olha lá, hein? Ela falou, quero. Você não deve operar. E eu vou justificar para você por quê. Por causa disso, disso, disso e disso. Porque tem uma emoção aqui por trás. Se você tirar essa tireoide, você não mexer na emoção, vai aparecer em outro lugar. Então vamos olhar isso aqui. Pode ser que daqui a 2 meses ou 4 meses você precise operar. Mas me dá uma chance. Ah, tá bom. Fizemos constelação. Comecei a fazer acupuntura. Retomamos a homeopatia. Fitoterapia. Em dezembro ela fez um novo exame. Agora, a semana passada, ela voltou lá no endócrino. Falou, não, você está curada. Aquilo que era um Tirades 5, né, voltou, ela tem um Tirades 3. Está curada. Então, é isso. É uma satisfação, cara, você poder usar um outro caminho, né? Sim, as pessoas têm as doenças, as pessoas estão doentes. Mas as pessoas estão mais doentes... Primeiro da alma, né? Da alma. Primeiro da alma. A Fabiana, minha esposa, teve câncer. E aí, uma prima dela recomendou o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer em Florianópolis. Tu conhece? Você me falou, eu visitei lá o site. Dê uma olhada no site. Porque tem tudo a ver com... Vocês têm que se conhecer. Eles a ti e tu a eles. E lá eles compartilharam conosco que o nosso câncer começa 12 anos antes. Isso. Ele começa a se formar 12 anos antes. De poder ser identificado. Na alma e depois ele se manifesta no corpo. Vou compartilhar algo íntimo, se vocês... Sim, claro. Mas a pergunta é se tu te permite. Não, me permito porque tem a ver com isso que você falou. Quando eu voltei da Alemanha, em maio de 2013, tinha sido constelado pelo Hellinger. Fui chamado por ele, cara. Eu senti o chamado da constelação. Eu estava na última fileira, lá atrás. Levantou a mão? Levantei a mão, estava displicente, com o pé na cadeira assim. Aí levantou alguém na minha frente. Eu falei, fodeu. Não pode falar. Aí ele falou, não é você não, é o outro lá. Aí era eu, cara. Isso foi no sábado. Eu estava desde domingo, assim, ele estava cansado, tanto levantar a mão, não me chamava. Falei, eu vou lá no último. Se quiser me chamar, vai ter que me chamar lá atrás. E ele me chamou, cara. Que coisa linda. Ali eu senti assim, você está sendo chamado para fazer parte desse negócio aqui, sabe? E aí eu fui, mergulhei. E voltei pro Brasil em maio. Tinha conhecido, né, a Elizabeth, aquela coisa. Falei, quer saber? Fazer um check-up que eu nunca fiz. Tinha me separado, estava morando sozinho, né? Vou me cuidar. Fiz um check-up e fiz um exame chamado PSA. Sim. Você conhece, não? Sim. Conheço. Pois é. É um exame que você vê, o antígeno da próstata, que aumenta muito em quem está com câncer de próstata. O normal dele é até 3,5 aceitável. 3,5, tá? Eu fiz. Olhei. 14,1. Falei, puta que pariu, fodeu, né? Falei, não, mas o laboratório tá errado. O laboratório erra, cara. Às vezes o composto lá estava vencido. Tá errado. Repeti. Trocou. Sei lá, qualquer coisa. Não deu mais. 30 dias, repeti um mês. 16,2. Estava subindo. Ali eu tomei consciência que eu estava me matando, que é o que eu vinha fazendo comigo. E olha, ele já tinha feito uma constelação no Brasil, já
estava no caminho, já estava 3 anos Alemanha, tomando pai. Já estava tomando pai, mas como a merda tinha sido feita lá atrás, Uma vida ela inteira. começou a chegar no corpo. Exato. Já estava cuidando da alma, mas a doença já estava chegando no corpo. Sim, e aí eu fiz um ultrassom da próstata, né? Via abdominal, aquela coisa. Então, próstata tamanho normal, não tem nada. Falei, então, tá no nível da energia. Essa energia que demora 12 anos, a gente fica... olhar para isso. Carcomendo ali, o negócio fica corroendo em uma hora. Falei, aí eu tomei consciência disso e comecei a me cuidar. Só aqui, meditação, comecei a me permitir as coisas, pegando mais leve comigo, retomei a atividade física, fiz acupuntura como paciente. Em dezembro estava 6,5. Tu pode se auto-aplicar a acupuntura? Posso, mas tem muito pouca força. Só quando eu tô com muita dor de cabeça, alguma coisa assim, eu ponho, mas hoje em dia eu nem faço isso. Eu fico pensando, por que eu tô com a dor de cabeça? Melhor. Eu nem penso, eu só sinto a dor de cabeça. Não, eu tenho que pensar por quê. Onde foi que eu pisei? Mas sabe o que? Quando eu sinto, aí... Bom, meu jeito, cada um com o seu, né? Aí chega a mensagem. A minha dor de cabeça sempre vem quando eu tô quebrando um valor meu. Aí, Eu já percebi isso. O que eu tô quebrando algo que para mim é irrevogável? Quando eu quebrei algo irrevogável, a dor de cabeça vem. Eu consegui identificar através dessa reflexão. Não tomando remédio. Não tomando remédio. É lógico. E aí eu vou lá, corrijo isso que tá errado, a dor de cabeça para. Porque muito a acupuntura seja, digamos assim, infinitamente menos agressiva do que um analgésico, ainda assim ela corta o sintoma, né? Exato. Se corta o sintoma, corta a mensagem. Exato. Mas, pessoal, eu gosto de fazer os parênteses aqui, porque a gente nunca sabe onde é que essa mensagem vai chegar. Nós não estamos recomendando que nenhum de vocês não tome analgésico, né? Nós temos uma longa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento e já tomamos analgésicos e, se preciso for, tomaremos o analgésico. Tá? Se preciso for. Então, compreendam que no nenhuma. caminho é possível a gente começar a lidar com as nossas dores de um outro jeito. Não precisa se submeter a dores insuportáveis. Posso dar um exemplo só para vocês entenderem? Eu caí de moto fazem 15 dias. E eu estava contando até para o Marcel antes de você chegar. E eu caí com a costela aqui e eu não conseguia respirar. Fiquei desacordado 2 horas, acordei no Einstein. 2 horas, Robson? Tu não me avisou nada. Mas foi tranquilo, deu tudo certo. No mesmo dia... Pegou fígado e diafragma. Diafragma. Paralisou o diafragma. Diafragma. Tudo bem, fui tomando remédio, mas eu fui fazer uma sessão de experiência somática. Para quem conhece, traumas, Somatic Experience. Eu sou formado também, tenho grandes amigos e mestres. E nessa sessão eu faço o movimento de defesa, que era o que eu precisava ter feito na hora que eu caí da moto e não fiz, porque foi muito rápido. Um trauma é algo que é rápido, você não tem recurso ou é muito pesado. Como foi muito rápido, eu não consegui me defender. E nessa sessão de experiência somática, eu faço o movimento, respiro, dou um arrepio gostoso e falo quais os nãos, quem que eu tinha que ter dado o limite eu não dei. E vem na minha cabeça uma série de fatos e pessoas que eu deixei ser abusada, que entraram na minha vida e fizeram o que eu não gostaria. Entrar no seu campo, né? Permitiu entrar. Isso. E aí já estava na alma esse acidente. O corpo já estava pedindo. É aquilo que eu falei, a gente atrai para tomar consciência. É isso aí. E pegou o fígado é o centro da emoção. É isso aí. E aí eu tomei o remédio, porque estava com muita dor. Que é por isso que eu quis falar, porque eu não dava para não tomar o remédio. Mas a partir da hora que eu consegui respirar, eu fui buscar o autoconhecimento. Fui olhar por uma técnica para entender o porquê essa dor chegou no meu físico. Mas muito bom exemplo. Muito bom exemplo. Tinha uma dor que era da alma, mas não era insuportável olhar para a dor da alma. Então olha primeiro para a dor do físico, que a gente tem que seguir a vida, né? Tem que trabalhar, tem que levar as crianças na escola e depois oportunamente volta e olha a dor da alma. Com 2 características, humildade e coragem. Sempre. A humildade de olhar e falar, é muito grande isso, não é só uma batidinha. Humildade. Coragem para suportar. Eu coragem para vou olhar para essa porra, que esse negócio, que isso aqui quer dizer, né? Senão eu vou cair de novo. Mas eu te interrompi, tu lembra onde é que tu estavas? No câncer da próstata. Câncer da próstata. E aí eu tava me matando, cara. E aí eu consegui me curar. Foi lindo esse resgate, né? E inclusive assim, o trabalho com a minha própria sexualidade, né? De
como eu fui Tá tudo conectado. Né? me inibindo, suprimindo e tal, e como que isso... E a próstata tem a ver com segurar os sentimentos? Não a próstata tem a ver com uma outra coisa. A próstata ela é o correspondente do útero, que é o conceito de nova medicina germânica. Isso que eu ia te perguntar. O ponto de partida que tu utiliza para olhar essas correlações é a nova medicina germânica. Sim. Teu ponto de partida é? Sim, porque ela é biológica, ela é experimental, ela é constatada e não tem assim... não tem como você... Não tomar aquilo, porque não é acreditar, não é assim. Tem um órgão, tem um ponto no cérebro que fica um foco, fica ativo quando você bate o negócio, fica um foco ativo. E o foco da próstata é o mesmo do homem, né? É o mesmo da mulher no útero. Para que serve o útero? Vida. Para colher a vida. Colher uma criança e depois expulsar. E depois expulsar. Acolhe e expulsa. Acolhe, nutre e expulsa. Acolhe, nutre e expulsa. Então, esses dois movimentos. Então, a próstata pode ser agora... Cara, obrigado pela pergunta. Caiu a ficha. Aqui é uma sessão de terapia. O que eu disse para você que eu tinha me resignado? Ao papai? Não. Tinha ser resignado com não ser pai. E aí isso. matou a próstata. Não matou, não. Não matou, não. A próstata aumentando, o câncer, é quando você está gerando um filho ali. Que maluco. Olha, só nunca tinha pensado nisso. Era uma forma de compensação daquilo que eu me autoimpus, né? E aí, quando eu me liberei disso, aí vem tudo, a história toda hoje, a experiência de pai. Tô respirando aqui, cara. Obrigado. Junto. Eu tô tentando achar aqui o moço que eu acho que é da nova medicina germânica que vem no Brasil. Como é que é o nome? Meu professor? Luiz Felipe. Luiz com S. Mas não é, me falaram de outro, tá aqui. Deve ser outra coisa. Tu conhece João Garriga? Conheço, estive com ele semana passada. Eu já fiz dois seminários com ele. Vai também. estar em Porto Alegre. O que é isso? É sobre o quê? Ele escreveu um Juan livro. Garriga? Ele escreveu um livro que chama Onde Estão as Moedas? É um livro de 50 páginas, um conto de 39. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, que muda a vida. Onde estão as moedas? Se você tomar as moedas, como elas são, se elas são de prata, de bronze ou de ouro. Já me deu uma coisa aqui. Sim, é relação com o papai. E mamãe. Por isso. Isso. É muito lindo o livro. E o Garriga, ele é um terapeuta, psicólogo espanhol, que foi o cara que levou o Hellinger para Espanha. Isso em 99. Mas antes disso, ele tinha um contato com Cláudio Naranjo. Você conhece Cláudio Naranjo? Não. Cláudio Naranjo é um chileno, psicoterapeuta, que entrou em contato com os ensinamentos do Gurdjieff, ou Gurdjieff, quem quiser. O que é o Gurdjieff? O Gurdjieff é o cara que entrou em contato com saberes ocultos, milenares, orientais, e ele estruturou o Enneagrama, ele trouxe as 9 personalidades. Eu do Enneagrama. O Gurdjieff. Mas ele não estruturou. Quem foi fazer isso foi o Naranjo. E o Naranjo, na década de 50 e 60, vem trabalhando e vai do Chile para a Espanha. E o Garriga conviveu com ele e juntou. O Garriga também fundou o Instituto de Gestalt da Espanha. Gestalterapia. Então, gestalterapia. E o Naranjo também trabalhava com gestalterapia, com essa coisa. Então, assim, e depois para ele ficou fácil para a constelação, né? Então, ele hoje é um psicoterapeuta, está mais dando curso, tem vários livros escritos. Mas ele vai muito no físico, né? Também. Ele vai na constelação antiga, né? Ele vai na constelação onde ele vai devagarzinho, tem uma coisa racional, né? Muito bonito. Ele vai usar a mente, ele vai numa coisa assim, é bonito, não é essa constelação espiritual do Hellinger do final, novas constelações, não, ele vai e aonde as pessoas ali conseguem entender bem. Eu participei de um seminário dele onde era só sintomas físicos. Todos os convidados a constelar tinham que trazer algo do corpo. Foi muito lindo, muito lindo. Até o Tadashi constelou. Foi muito, muito lindo. Não, domingo passado, ele estava aqui em Valinhos
Em Valinhos. Sexta, sábado e domingo. E daí eu fui no domingo tomar um café com uma participante amiga minha no hotel. Vem cá tomar um café. Eu fui, não fui. Cheguei lá, tô tomando um café, encontro com ele. Ele falou, e aí, o que você tá fazendo? Eu vim tomar um café com a minha amiga. Eu falei, você não vai participar? Não. Não, você vai participar sim, fica aí com a gente. Aí eu fiquei, foi lindo, cara, foi ótimo. Então, assim, é alguém também que tem uma sensibilidade e um ponto fundamental do Garriga. Humildade em relação à constelação. Ele fala assim, ó, isso aqui não é definitivo, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Por que você não olha para isso? Olha, abriu uma isso. porta que tal tem mais você... uma informação que aqui. tal você dar uma pensada? Diferente daquele, faz isso, sabe? E o silêncio? Ele faz um silêncio lindo. Você sente no ar o que está acontecendo. É muito bonito mesmo. Respeitoso, né? Respeitoso. Isso. É bem... Humilde. É humildade. E coragem. As tuas palavrinhas. As tuas palavrinhas. Muito bem. Então, a nova medicina germânica, ela pode ser para ti o ponto de conexão, né? Ela é o Tem ponto de conexão aqui, entre o emocional, uhum, a mente, o cérebro, os órgãos e os sintomas. A antroposofia vem junto? Não. A antroposofia, ela é um conceito muito mais amplo, é um conceito é um filosófico. conceito filosófico. A antroposofia foi fundada pelo um alemão, também para variar, né? O Eu esqueci o nome dele também. Steiner. Rudolf Steiner. Isso. No final do século XIX, no momento onde tinha Victor Hugo, onde o espiritismo crescia muito, essa parte espiritual crescia, e ele coloca vários conceitos, inclusive de reencarnação, dentro de uma abordagem. Então ele traz educação de criança, ele traz alimentação, ele traz como deve ser relacionamento de casal, criação eu participei de... bastante. Ele é uma coisa ampla e usa medicamentos homeopáticos. Tá? Então, É aí que eu tava... ele usa a homeopatia, mas com uma abordagem da antroposofia. É uma outra pegadinha. E dependendo do tempo que o teu cliente tem, daí tu pode apelar, usar a medicina homeopática, que é um pouquinho mais... Os resultados são mais de médio prazo, né? Se o corpo berra muito alto, aí tem que ter intervenção mais imediata, que é com a alopática. É isso. É isso. É isso. Mas eu resumindo do meu jeito, é claro. Eu faço o seguinte: quando a pessoa vem para um atendimento, uma consulta, uma constelação, qualquer coisa, ela traz um problema de uma vida. Eu não tenho a menor pretensão de resolver aquilo em 50 minutos, 1 hora. Não tenho. Então, eu dou para ela exercícios que ela vai ter que fazer todo dia. É isso aí. Todo paciente meu, todo constelado meu sai com lição de casa. E sai com data de volta. Ó, quero ver você daqui a 21 dias, quero ver você daqui a 35 dias. Você vai grava a meditação, você vai fazer essa meditação. E aí eu dou o medicamento homeopático que pega aquele núcleo emocional. É de culpa, é de ansiedade, é de tristeza, é tentativa de suicídio, é não sei. Cada sintoma tem um medicamento homeopático e eu vou englobando isso. Eu tinha uma paciente que falava assim, qual que é o plano de ação? Eu quero um plano de ação, me ajuda. Porque ela entendia que precisava ser consistente, diário, para que aquilo acontecesse, que ela não ia conseguir simplesmente esse novo olhar, abrir essa portinha, olha com carinho ali, se não fizesse algo diariamente. Eu gosto muito desse caminho também. Mas vocês sabem que o meu caminho é por parte da administração, então para treinamentos empresariais e consultoria. Aí dos treinamentos empresariais eu vi que a gente precisava entender um pouquinho mais do ser humano, porque o profissional tem antes a pessoa. Aí eu, fazendo um curso de consultoria, teve muita dinâmica de grupo, eu queria que as pessoas participassem mais ativamente. E as pessoas não queriam, elas queriam ser consultoras, elas não queriam olhar para si, entende? Aí uma colega, eu tenho que achar essa colega, cara. Ela trabalhava na Renner. Marcel, esse curso não é esse que tu quer. O que tu quer é SBDG. Eu, o quê? SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Aí eu fui muito poderoso, mexeu muito comigo ali, caíram muito as minhas defesas. Eu até passei por uma pequena depressão. Eu entrei e saí sem saber e sem ajuda.
Né? Foi o processo, porque né, tem o processo de autocura, né? Aonde é que eu tô querendo chegar? E aí depois eu fui estudar mais, até que eu comecei a fazer treinamentos que eu estava apenas treinando o comportamento das pessoas. Mas como eu fui estudando muito, né? E fui me submetendo muito, eles foram tomando profundidade, a ponto de eu ter aquele conceito que tu gostou muito, que nós somos um ser biopsicoemócio-espiritual, né? Que é essa completude e essa complexidade e esse nível de integração. Tá, feito tudo isso para dizer para vocês que eu sigo treinando o comportamento, mas as pessoas trazem relatos de cura física. Ontem recebi um aqui. Mas é um atrás do outro. E tu não vai ver. Nunca eu vou convidar alguém para isso. Eu vou dizer para alguém fazer. Até porque eu não posso, não sou médico. Né? Começa por aí. Mas é impressionante esse nível de conexão de um sistema, que eu chamo um sistema biopsicoemócio-espiritual. E tem médicos que, cada vez mais, cara, é muito bonito isso, né? Que recomendam os nossos treinamentos. Um médico de Cruz Alta, que eu não sei quem é, disse: tu não tem nada, menina. Tu não tem nada. Tu tem que fazer algum treinamento. Eu ouvi falar, porque são poucos médicos que vêm até nós, né? Eu ouvi falar disso daqui, veio isso daí, ó. A menina foi no Leis da Vida 3 dias, cara. E era alguma coisa no estômago, ou era dor, ou era úlcera, alguma coisa assim. 3 dias. Ó, tu vai poder me responder melhor isso aqui. Vou achar aqui pertinho. Andréia Bernardi Monreal. Ela disse que eu posso usar, então, né? Andréia Bernardi Monreal. Meio longuinho, né? Mas dá para ler. Dá? Rapidinho. Pessoal, gostaria de compartilhar uma grande vitória. Antes da pandemia, procurei uma médica muito boa e descobri vários problemas. Meu útero estava muito inflamado e com alguns nódulos bem pequenos que pareciam câncer. A mesma doença que o meu avô teve. Fiz outros exames e descobri um nódulo no meu seio também. Fiz a biópsia e, graças a Deus, não deu nada. Porém, ela disse que teria que acompanhar e, caso crescesse, teria que retirar por precaução. Antes de ir embora, ela me disse que a doença começava na alma. E que ela... outra médica, cara! Outra médica recomendando que as pessoas se cuidem por completo. Gostaria... Qualquer médico inteligente faz essa recomendação. Sabia que ela morava muito longe. Perdia o fio da meada, retirei embora. Começava que eu me cuidasse nesse sentido. Pouco tempo depois conheci o Marcel e comecei a seguir no Insta. Não entendia muito bem como era seu trabalho e sabia que ele morava muito longe. Achava impossível ter a ajuda dele. Depois de um tempo, em uma sequência de lives com a Mila, entendi que trabalhava com constelações. Fui trabalhar pensando que poderia ganhar o sorteio das leis da vida online e ganhei. Ali começou a minha jornada, estou me emocionando, de transformação. Hoje acabo de chegar do meu exame e meu útero está totalmente saudável. Apenas com um pequeno mioma que não me atrapalha em nada. O nó do meu seio sumiu e a médica nem soube dizer como fizeram aquela biópsia. Só tenho cistos de água que também são normais. Hoje minha família está completa e todos os excluídos têm o seu lugar em meu coração. Meus irmãos que não sabiam que tinha, minha bisavó que quase não falava, e agradeço a cada um por dividir comigo tudo que vivemos aqui. Estou muito feliz e muito grata. E eu não fiz nada para acontecer isso, entendeu? Você fez. Você teve humildade e coragem de mudar. E você atraiu, porque a gente atrai as pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza. Existe sim, como você atrai um acidente de moto, você atrai uma falência, eu atraí essa situação toda. E aí nós temos 2 caminhos que o Hellinger coloca. Caminho de mais ou caminho de menos. O caminho pro menos. Da vida ou da morte. O caminho morte. de vida, o caminho de morte. Se você escolhe o caminho de morte, é continuar esse caminho, é menos, é abrindo mão de si mesmo, é se adequando aos outros, é cuidando da vida dos outros, é cuidando de papai, cuidando de mamãe, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de todo mundo. Menos de si próprio. Então, então você fez sim, porque você ousou quebrar um padrão e se colocou num lugar. Estava pensando hoje de manhã, olha, eu nunca tinha pensado.
O que move algumas pessoas a se tornarem consteladores. Cara, você pega uma classe, às vezes, de 50 alunos, 2 vão se tornar Eu consteladores. falei isso hoje, Bruno. Parcel. É chamado, é vocação, de vocal. Um chamado. Aquilo que eu falo, quando o Red fala, escolhi, eu falei, puta que pariu, sou eu. É vocação. Então a gente é chamado. Você foi chamado. Se você aceita, é um caminho de vida para você, E para muitas outras para sua pessoas. esposa, para seus filhos, para seus netos e seus bisnetos. Para sua cidade, para o seu bairro, para o seu estado, Se para o seu você país. não, se você não aceita, se você não ouve o chamado, é um caminho de morte para tudo. Começando com você. Então, fez sim, cara. Você fez a parte mais difícil. Eu tenho essa percepção hoje, só para situar, o que eu quis dizer é que não precisa, o que eu quero contribuir com quem nos ouve, não precisa tu cuidar apenas do corpo para que o corpo se cure. Não precisa cuidar apenas da alma para que a alma se cure. Quando tu cuida do corpo, a alma se cura um pouco. Quando tu cuida da mente, teu emocional se acomoda um pouco. Uhum. E o que eu quis dizer foi isso que quando ela veio, eu nunca trabalhei para ajudá-la nas questões físicas. Vou te dar um exemplo. Sabe, é tão bonito, é só cuidar de si e tudo começa a se mover. Vou te dar um exemplo. Uma vez Jesus estava passando num caminho, aquela multidão, tudo junto, e ele escutou alguém falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou, alguém está me chamando. Ele chegou na frente, era um cego. Ele fez uma pergunta que a gente faz, que a gente tem que fazer. O que tu queres que eu te faça? Ele podia pedir um carro novo, ele podia pedir, quero um filho, qualquer coisa. Ele falou, eu quero ver. Ele falou, tá bom. Então, Jesus curou 3 cegos de 3 maneiras diferentes. Mas você falou, então vê. E ele começou a ver. E aí, quando eu falei, mas mestre, você me... Ele falou, não. A tua fé te curou. O que cura as pessoas, o que transforma a minha vida, o que transformou a sua vida, a do Robson e daqueles que estão nos escutando, é você se dispor a fazer algo diferente. E ter uma crença, acreditar, se lançar. E a Andréia... Chamar, pedir. A Andréia, que eu quero agradecer a ela por ter confiado, né? Por ter acreditado, por ter tido fé que nós podíamos ajudá-la, né? E por ter intencionalmente feito esse depoimento aqui, porque eu sei, ela botou, pode usar se quiser, porque ela quer que seja usado. Porque agora ela quer que chegue a mais pessoas. Ela já está sentindo a chamada. E eu quero dizer... Que a gente sentiu lá atrás. Né? Dizer para a Andréia que eu honro e agradeço muito a confiança dela e que eu me emocionei hoje de saber. Eu já tinha lido, mas eu tinha lido meio na corrida, hoje eu li mais inteiro, sabe? E aí eu fiquei emocionado. Muito lindo, Andréia. Muito obrigado por ter cuidado de ti desse jeito, por ter confiado em nós e ter compartilhado. Parabéns, Andréia. Parabéns, Marcel. É uma construção. Nós estávamos gravando o podcast do Baldino, eu estou vendo ele ali. Ó. E para que o Baldino entenda o que nós falamos agora aqui, quando a gente não está cuidando da gente, é um caminho para a morte. De morte. Um caminho de morte. Só tem 2 caminhos, para mais e aí vai menos. morrendo os negócios, vai morrendo os casamentos, A esperança, vai morrendo o corpo, O movimento. a esperança, a saúde, sexualidade. Tudo vai murchando na nossa vida, né? E quando a gente se abre para esse mundo, que é um mundo multifacetado, não é o mundo da constelação, não é o mundo do médico, não é o mundo das leis da vida, é a vida. Na verdade, eu me abro para a vida, porque eu não me abro para a atividade física, eu me abro para a vida. Amor Só que alguns próprio. começam por aqui, outros começam por ali. Quando eu começo a me abrir para a vida e me expor a ela com tudo que ela nos traz, o problema é que ela traz muitas coisas que a gente ainda não tem consciência, não dá conta de sentir. Tudo começa a se acomodar, então a gente vai por caminho por mais, que é mais vida. Mas tem uma explicação do Décio que é maravilhosa, né? Ele conta como o Bert explicou isso para ele, né? Sabe o que é caminhar por mais? E aí, eu não me lembro exatamente as palavras do Décio. O Décio tentou explicar do jeito dele e o Bert explicou então, é mais tudo. Quer caminhar por mais? É mais tudo. Quer mais amor? Mais dor. Mais dinheiro? Mais trabalho. Mais
alegria, mais tristeza. É mais tudo. Não só quero a parte boa, né? Só quero caminhar por amor, mais. dinheiro, prazer. Caminhar por mais significa mais tudo. Então, tá todo mundo aberto por mais. Bom. Tá todo mundo aberto por mais bom. O mais de coisas boas. Qual é o caminho para tomar mais coisas boas, então? Se abrir para mais coisas difíceis. Se abrir para o que a gente não quer ver, para as nossas dores. Por isso que uma das frases do texto que eu elaborei está no final do livro, e é o texto que eu uso no TAI, que é o texto que as pessoas apresentam, né, que eu adaptei o meu texto, né, diz assim: presentifico e sinto o que vier. Dor, medo, tristeza e raiva. É um dos lugares onde dá vazão à lei da vida, a vida é presença. Eu sinto tudo. E aí eu caminho por mais. Porque as pessoas que não se abrem para isso, não é por nada. A gente sabe que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. É o famoso não dar conta da dor. Então a gente vai achando meios de não sentir a dor, né? Vai achando mecanismos para não sentir a dor. Alguns trabalham demais, uns estudam demais, outros bebem demais, outros namoram demais. Mas é que a vida fica atuando e ela vai trazendo uma dor numa intensidade maior, né? Tem algo de base ali que está sendo encoberto. Vai sendo desestruturado. Chega uma hora que ou vira uma doença. Como, por exemplo, exatamente. O que André compartilhou, o meu câncer, e tantas outras coisas. Vira uma doença, uma endometriose, vira uma doença. A tireoide. E para quem nos ouve, as doenças são mensageiras. Né? Não vou começar a falar isso não, cara. As doenças são mensageiras. A tarde toda aqui. Eu gosto de falar isso, sabe? Eu tenho histórias para contar disso, porque a experiência do câncer da Fabiana foi muito transformadora para nós. Nós temos a bênção de, quando o câncer chegou à Fabiana, nós já sabíamos que ela ia ter. É louco, né? Não um câncer, mas meses antes ela tinha... Alguma coisa, né? Ela tinha submetido a uma ajuda do Décio e ela olhava fixamente para a morte. Fixamente para a morte. Depois, ela estava na segunda formação em constelações, ela já tinha feito SBDG, já tinha feito renascimento. Olha, ela já estava cuidando, já estava em terapia, já estava cuidando da alma há anos. E a alma ainda queria morrer. E ela compartilha conosco, é muito bonito, todo dia eu tenho vontade de morrer. Todo dia. Pode pontuar, depois eu sigo. Pode pontuar. Assim, uma coisa interessante, que é um conceito revolucionário, que a 5 leis biológicas, ou nova medicina germânica, traz. Quando a doença vem para o corpo, é porque já houve a decisão, né? A conciliação, integração, ela já resolveu o problema. Quando você resolve, ele sai do nível, vamos chamar, vibracional e vem para o corpo. Então, aquilo que a gente chama que é a doença, como o câncer de mama, uma etapa é a comprovação que ele entrou na fase de cura. Então, saber conduzir isso, medicamente inclusive, né? Quando opera e quando não opera, como eu falei, não vamos operar, tem casos que é para operar, mas tem casos que não é para operar, porque a cura já está acontecendo. Então, se você tem essa visão, Marcel, muda tudo. Então, quando ela, talvez por todo esse movimento que você falou... Bom, entendi. Entendi. E aí apareceu. Entendi. Aí ela conseguiu lidar. Entendi. Entendeu? Lindo, né? E aí a gente já sabia... Mas aí a gente já estava, os dois com 2 formações e constelações, muitas outras, e a gente acolheu a doença como mensagem. Cara, eu posso afiançar para vocês, em nenhum momento a gente achou ruim o acontecido. A gente acha ruim a iminência da morte, dá medo, né? A gente acha ruim a dor física, mas a doença, não. Né? E a gente vinha dessa formação e ela foi cair ainda no CAPC. E no CAPC, que é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, para quem eventualmente tenha perdido, ela passa lá até hoje, ela passa uma semana de 6 em 6 meses, porque ela segue cuidando da alma. O câncer físico está curado, superado, foi muito rápido, felizmente até, mas ela segue, eles não dão alta para ela tem que voltar lá.
Pode ser que em dado momento eles digam para ela, agora deu. Mas o que eu quero falar é que eles começam agradecendo a doença. Na verdade, eles fazem uma oração à doença. Lindo isso. Oração à doença. Tem uma oração. É isso. Eles oram a doença. Eu pensei que eu era louco fazer isso, cara. Eu pedi para os pacientes, agradece, sou câncer. Então, quando a gente fala assim, agradece a Fabiana é outra pessoa depois do câncer dela. É completamente Acordou para a vida. Completamente outra. Eu também sou, né? Eu sou um outro gestor depois da primeira vez que eu tive a minha dificuldade econômica. Porque nas empresas as doenças é o prejuízo ou é a quebra, né? No casamento, a crise do casamento, a gente deve agradecer. Esses dias eu recebi as crises da vida, né? São crises de transformação. Crises de transformações, eu gosto disso. Crise de transformação. Isso é da Eva Pierrakos, o Tadashi fala bastante Sim. disso. E tem emergência espiritual ainda, que é do Stanislav Grof, que é algo ali também. Mas eu recebi um casal de clientes com um filho com um sintoma muito, muito grave de anorexia. Grave, assim, de morrer. E eles apavorados, eles mobilizados. E quando tu parte do princípio que tudo que nos acontece é para nos levar por mais, essa é uma frase que eu cunhei, tudo que nos acontece é para nos levar por mais. Então, se está acontecendo essa crise nessa família, é por mais. E se tu sabe que as doenças são mensageiras, e como a doença dele não estava mais afetando só ele, porque estava afetando já a família que estava envolvida naquilo, cara, nós fizemos uma sessão de mentoria linda, linda, linda. Eu perguntei para eles assim, quanto tempo fazia que vocês não ficavam tanto tempo juntos? Quanto tempo fazia que vocês não conversavam tanto a respeito de um problema? Se olhavam nos olhos. E vocês têm brigado mais a respeito do que fazer com ele? Ou vocês têm dialogado mais? Nós estamos brigando mais, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não são inimigos. Vocês ainda estão juntos. Isso é apenas um convite para vocês cuidarem juntos. Vocês estavam cuidando separado. Ora cuida um, ora cuida outro. De uma maneira e de outra maneira. O menino está bem e eles, enquanto família, estão muito mais unidos, mais integrados. E eu sempre penso que tem alguém nos assistindo, sabe? Eu não consigo me esquecer. Então tem alguém nesse momento que está desempregado. Tem alguém nesse momento que está doente. Tem alguém que está separando-se. Ou pensando com um filho doente. Tem alguém que está com as contas atrasadas. Seja o que for que esteja te causando dor nesse momento na tua vida, toma essas duas frases. Tudo que nos acontece é para nos levar por mais, e as crises, vou chamar assim, são mensageiras. Então isso que está te acontecendo, se tu souber receber isso, e souber ouvir a mensagem, aí as pessoas vão fazer a pergunta inevitável, como ouvir a mensagem? É simplesmente estar presente, inteiro, se auto-observando. O silêncio ajuda. E no profundo a confiança que os antigos ensinavam, quando uma porta se fecha, muitas janelas se abrem, que algo vai se mostrar aqui na frente, é um pouquinho de paciência. Mas quando a gente entra nessa crise, a gente quer desesperadamente sair da crise. Abrir mão do controle. Soltar. E começar agradecendo. Agradecendo a própria crise. Isso. Agora, pensa nisso. Humildade. E coragem. Para agradecer, precisa coragem. Porque imediatamente a pandemia mudou, mais uma vez, completamente a minha vida e de todos nós. Mas a minha foi um absurdo que mudou. Absurdo, cara. A minha turma de constelações, a nossa turma da formação em constelações, tinha de 20 a 30 pessoas, a última teve 80, é mais do que o dobro. Por quê? Porque a pandemia me fez ver que constelação online funciona. Eu nunca faria, eu acharia um assinte fazer uma constelação online. Eu desenvolvi também as constelações online. Aliás, hoje à noite tem um grupo. E sim, eu voltei a fazer presencial. Põe o Instagram mas hoje à noite eles não vão perder o dia, não vai dar. Mas assim, eu voltei a fazer presencial, mas eu não abro mão do online. Cara, tem gente assim que é dos Estados Unidos, Portugal. É o híbrido, né? Angola, Nova Zelândia, Argentina.
É lindo. Você faz uma constelação, um representante do Pará, outro representante de Recife, outro do Rio Grande do Sul. É lindo isso. Não podemos perder isso, não. Então, tudo que nos acontece é para nos levar para o mais. Tudo. E é muito difícil de acreditar nisso. Porque como que o meu filho, bebezinho, está doente, isso vai me levar para o mais? Para pensar. E olha, começa observa, a sentir sente. qual é a dor. Posso relembrar? Qual o nome do amor incondicional que você conheceu? Elizabeth. A Elizabeth. O amor incondicional. Interessante que o sobrenome dela é Worter, que em alemão quer dizer palavra. Né? Voltamos para a força da palavra. A palavra, né? O verbo. As pessoas estão chegando no... Nós estamos indo para o finalzinho, né? Passou rápido, hein? Nem brinca. As pessoas estão chegando no teu consultório predominantemente com que dor? O que une? Eu sei que elas chegam com dores diferentes, mas que dor une as pessoas que chegam ao teu consultório? A dor que une é a dor da desconexão. Desde esse caso, por exemplo, do câncer de tireoide, uma outra com endometriose, uma outra agora com... me procurou semana passada, agora. Doutor, eu tenho uma filha de 14 anos que está se cortando. Está muito comum, automutilação, tá? Automutilação. Pegando, jovens. Faz 3 anos que ela entra no quarto, usa só blusa que nem a sua. Só a camiseta apertada. Longa, se corta, se machuca, eu não sei mais o que fazer. Falei, tá bom, vamos lá ver. Como é que essa história começou? Começou quando eu fui despedida, eu caí na noite, saía de segunda a domingo. Conheci o pai dela, engravidei dele. E depois eu descobri que ele era dependente químico, que ele era violento, tudo. Ok. Então, separei e 2 anos depois casei e tenho uma filha com esse casamento, estou casada até hoje, né? Muito bem. Então, ela não conhece o pai? Ela não convive com o pai? Ela não... Eu falo assim... Desconexão. Ela falou assim, olha, meu pai morreu faz 2 anos. Eu falei, olha a importância que você tem o seu pai. Você teve pai... Como se ela não tem o pai dela já morreu para ela. Então, assim, como as pessoas veem porque está desconectada. Ela estava desconectada da vida, ela estava no movimento de menos. Caminhando por menos, caminhando por E agora morte. essa filha está mostrando. Então, como as pessoas vêm com uma endometriose, vêm com um nódulo de mama, vêm com doenças autoimunes, vêm com crises de depressão, vêm com esquizofrenia, com muito sofrimento da alma, Marcel. E aí, assim, é um trabalho de, primeiro, parar, olhar para dentro e fazer um plano de reconstrução. Eu explico assim, não tem milagre, eu não vou te curar. Não é um remédio que vai te curar. É você. Mas eu vou falar para você o que você tem que fazer. E se você fizer, eu te garanto que você vai ter um resultado positivo na sua vida. O que eu ia te perguntar? Estava curioso com uma coisa, me perdi. Voltou a terapia neural na minha cabeça. Eu não me lembro o que eu ia te perguntar. Quando eu falei do se cortando, endometriose... Não, me perdi. O que está chegando muito no consultório. O que está chegando para mim também é essa desconexão. As pessoas estão desconectadas do amor próprio. E se desconecta de você e reflete no relacionamento, no trabalho, no amigo e onde tudo. for. A pessoa não se respeita, ela não vai fazer. Se ela não se alimenta bem, por quê? Porque ela não se ama. Ela não vai fazer uma atividade física porque ela não se valoriza. Ela vai cuidar de todo mundo. Cuida de papai, de mamãe. Tem gente que vive para cuidar da mãe. Ok. Cara, que história é essa que existe para cuidar de uma outra pessoa? Me lembrei. A pandemia, no meu conceito, foi um acelerador de processos e de estados. Né? Acelerou as coisas que tinham que acontecer e estados. Então, à medida que as pessoas foram tirados os estímulos externos, tiveram que ficar em casa, até agora tem algumas pessoas que ainda estão em casa. Enfim, aquele momento todo lá fez as pessoas se encontrar consigo mesmo. E aquilo tem consequências, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com tanta presença, com tanta verdade, com tanta dor. Tanto que o consumo de álcool, drogas, pornografia aumentou. Mas isso é mais um subterfúgio. Então, assim, a hipótese é
e a Organização Mundial da Saúde traz isso, tem uma doença aí, uma doença mental, que é a doença da pandemia, uma pós-pandemia aí. E aí eu pensava, cara, quando acabar isso vai ser um desespero por ajuda, cara, porque as pessoas vão estar tudo meio machucadas. Eu não vi isso. Tem. Olha, nesse meu evento participou uma médica do Rio Grande do Sul, uma cidade pequenininha. Só para nós estar na mesma parte. Não é que eu não vejo a doença. A dor que ficou eu vejo, mas eu não vejo as pessoas procurando um pouquinho mais. Tu acha que as pessoas... Sim, então. Eu ia falar dessa Ana Paula, veio uma cidade pequena no Rio Grande do Sul. Ela foi levada como médico lá. Falou, tu nunca viu, tá uma epidemia de tentativa de suicídio. Criança de 10 anos, 12 anos se suicidando. Depressão, assim... Porque não passa incólume. A humanidade não passa incólume na transformação e na dor. Não passa. Crise de ansiedade, de pânico. Absurdo. Tá uma epidemia. A experiência somática fala que o pós-traumático é pior que o próprio trauma. Então, o que vai vir pela frente... Porque o trauma é a pedra caindo na água. O pós-traumático são as ondinhas que ficam. Ficam, né? E vão longe. Vão longe. É. Meu querido Adailton, estamos chegando ao final. Parece mentira, passou 1h30 voando. Isso aqui tem cara de quero mais, hein? Vamos marcar. Vamos, Tem papo aqui pra muita coisa. Vamos marcar. Tem manga, né? Compartilha conosco para nós encerrarmos. Por que valeu a pena para ti estar aqui? Bom, eu vou falar muito se eu for compartilhar, mas valeu a pena. Primeiro, reencontrar vocês, 2 amigos, que é essencial. Eu, assim, amo os meus amigos, eu valorizo meus amigos, eu respeito meus amigos. Isso, para mim, valeu a pena. E valeu a pena esse tipo de conversa, porque eu saio daqui melhor do que quando eu cheguei. Eu saio com insights da minha saúde, eu saio com a sensação de que a minha experiência de vida, esses caminhos e descaminhos, servem ou serviram para, quem sabe, inspirar outras pessoas a buscarem uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida de mergulhar no autoconhecimento e uma vida que nós sabemos, vocês sabem e eu sei, não é fácil. O caminho não é fácil, mas é muito bom, cara, é muito bom. Então, isso vale a pena saber que, de alguma maneira, isso serviu para alguma coisa e que eu posso deixar o mundo melhor do que ele estava antes disso tudo. E daí, Robson Amucho, por que valeu a pena? Pelas respiradas, quando a gente respira é porque a gente está integrando alguma coisa, validando para colocar em prática. Os reencontros também aqui, quando eu te vi, ele falou, Marcel, eu falei, esse moço, que saudades, coragem e humildade. E saber que daqui a gente pode ir muito mais para o mais, para a vida e continuar. E o que esse trabalho que nós estamos fazendo é isso, é para o mais, é para a vida. Muito bem. E quem quiser se juntar a nós, como o Adailton falou, sintam-se convidados a estar. Chegue-se. Por onde quiser chegar, Justamente. chega. Pelo Residência, pelo Robson, pelo Marcel, Adailton, é um livro, é curso. O que quiser. Dê um passo, faça um movimento e se fizer sentido, se tu chegou até o final porque está fazendo sentido, então é um chamadinho aí, vai atender esse chamado. Para mim valeu a pena para estar ainda mais atento para as questões do meu corpo. Eu não tenho nenhuma doença, eu tenho um sintoma, que é uma dor abdominal muito eventual, e há anos que eu olho para essa dor. Né? Mas me deu alguns insights aqui que eu tenho que olhar para ela porque eu não tenho mais nada a não ser essa dor eventual. Assim. O corpo está falando alguma coisa. Mas aquele dia que você teve a dor e a gente andou e você sorriu, ela foi embora. Azar, Robson, quem sabe, né? Eu tive aqui, aquela foi a última vez que eu tive. De tempos em tempos ela vem e ela vai embora sozinha. Vem, vai. Se eu não tomar remédio, passa. Né? Mas porque conversar contigo, Adailton, sempre traz esses temas dessas conexões que eu admiro muito, né? E que eu não trato diretamente, porque não é para tratar mesmo, né? Mas que eu estou atento, porque tenho que estar atento também. Mas me alertou para estar ainda mais atento para essas questões do meu corpício. E você fazendo isso, você dá uma inspiração para as pessoas também se cuidar, todo mundo, né? se cuidar por onde for possível. Este foi mais um episódio do Vida é Podcast. Dá uma olhada por aí
tem mais muitos episódios, sempre com gente que gosta de bater papo sobre a vida, mas especialmente curte viver a vida caminhando por mais Por vida. mais, sempre. Abraços, queridos. Abraço, Até. foi um prazer. É isso aí.